A China chega à segunda metade de 2026 exibindo duas economias ao mesmo tempo. De um lado, fábricas, tecnologia e exportações continuam avançando. Do outro, famílias cautelosas, imóveis enfraquecidos, emprego pressionado e pouco investimento privado limitam a recuperação. Não é uma economia em colapso, mas também não é mais a máquina de crescimento quase automático que o mundo conheceu nas últimas décadas. No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto chinês cresceu 5% em relação ao ano anterior. O resultado foi sustentado pela indústria, pelas exportações e pelos investimentos públicos. Para o segundo trimestre, porém, economistas consultados pela Reuters estimam uma desaceleração para cerca de 4,5%. Os dados oficiais serão divulgados em 15 de julho. Se a previsão se confirmar, a China continuará crescendo, mas já estará operando no limite inferior da meta anual do governo, que varia entre 4,5% e 5%. O principal contraste está entre a força da produção e a fraqueza da demanda interna. Em junho, o índice oficial da indústria voltou à zona de expansão, marcando 50,3 pontos. A produção e as novas encomendas melhoraram, mas o indicador de emprego industrial permaneceu abaixo de 50, sinalizando redução nas contratações. Em outras palavras, as fábricas produzem mais, mas isso ainda não se transforma em empregos e renda na mesma velocidade. A indústria de alta tecnologia é hoje uma das maiores fontes de resistência da economia chinesa. Computadores, componentes eletrônicos, equipamentos ligados à inteligência artificial, baterias, veículos elétricos e máquinas industriais mantêm um ritmo elevado de produção. Em maio, a fabricação de produtos de alta tecnologia cresceu mais de 15% na comparação anual. A China conseguiu se posicionar como fornecedora central da nova corrida global por infraestrutura de inteligência artificial. As exportações também continuam surpreendendo. Economistas esperam que as vendas externas de junho tenham crescido mais de 18% em 12 meses. Parte desse movimento vem da demanda mundial por tecnologia. Outra parte vem de empresas antecipando embarques, temendo novas tarifas e restrições comerciais. Isso ajuda o crescimento no curto prazo, mas cria uma dependência perigosa. Quanto mais a China usa as exportações para compensar o consumo interno fraco, maior fica a resistência dos outros países. Estados Unidos e Europa acusam Pequim de sustentar excesso de capacidade industrial, subsídios e preços artificialmente baixos. A Europa já sente a competição chinesa não apenas dentro do mercado europeu, mas também na América Latina, no leste europeu e na região da Ásia e do Pacífico. Máquinas, aço, produtos químicos, veículos e equipamentos de transporte estão no centro dessa disputa. Esse é um dos maiores riscos para o segundo semestre. A China pode continuar produzindo muito, mas encontrar cada vez mais barreiras para vender. Tarifas, investigações antidumping e limitações tecnológicas podem reduzir o acesso a mercados importantes. Ao mesmo tempo, Pequim não pode simplesmente mandar essas fábricas desacelerarem, porque milhões de empregos, governos locais e cadeias de fornecedores dependem delas. Dentro da China, o consumidor continua inseguro. Em maio, as vendas no varejo caíram 0,6% em relação ao mês anterior. Foi a primeira queda mensal em mais de 3 anos. Muitas famílias preferem guardar dinheiro porque não sabem como estarão o emprego, a renda, a aposentadoria, os gastos com saúde e o valor de suas casas nos próximos anos. Em 13 de julho, o governo anunciou o primeiro plano de 5 anos dedicado especificamente ao consumo. A meta é elevar as vendas anuais no varejo para aproximadamente 60 trilhões de yuans até 2030. O plano promete incentivar salários, melhorar a seguridade social e ampliar serviços como turismo, saúde, educação, creches e cuidados com idosos. Também prevê menos restrições para compras de automóveis, moradia e atividades de entretenimento. A direção faz sentido, mas existe um problema: estimular o consumo não é apenas oferecer descontos ou subsídios temporários. Para uma família gastar mais, ela precisa acreditar que terá renda estável e proteção caso fique doente, envelheça ou perca o emprego. A China precisa transferir uma parcela maior da renda nacional para as famílias. Isso exige reformas profundas e pode reduzir os recursos que hoje sustentam empresas estatais, grandes obras e governos locais.
O mercado imobiliário continua sendo o maior peso doméstico. Entre janeiro e maio, o investimento no setor caiu 16,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As vendas de imóveis e o início de novas construções também recuaram. Mesmo nas grandes cidades, onde existem sinais pontuais de estabilização, a recuperação permanece frágil. Esse problema vai muito além das incorporadoras. Durante anos, famílias chinesas trataram apartamentos como a principal forma de poupança e construção de patrimônio. Quando os preços caem, as pessoas se sentem mais pobres e reduzem gastos. Bancos ficam mais cautelosos, empresas de construção compram menos e governos locais perdem receita com a venda de terrenos, justamente quando enfrentam dívidas elevadas e precisam financiar serviços públicos. O emprego representa outro desafio. Em maio, a taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos, excluindo estudantes, caiu para 15,6%. Foi o menor nível em 11 meses, mas ainda é muito alto. Além disso, aproximadamente 12 milhões e 700 mil estudantes devem concluir seus cursos neste ano. Muitos entrarão no mercado em que empresas procuram reduzir custos e no qual a inteligência artificial já provoca medo de substituição de funções administrativas e intelectuais. Nos preços, o quadro também é desigual. A inflação ao consumidor ficou em apenas 1% em junho e caiu 0,3% em relação a maio. Isso mostra que as empresas ainda têm dificuldade para aumentar preços diante de consumidores cautelosos. Ao mesmo tempo, os preços recebidos pelos produtores subiram 4,1% em 12 meses, o maior avanço em 4 anos, pressionados principalmente por energia e matérias-primas. Esse movimento aperta as margens das empresas. Muitas fábricas pagam mais pelo que compram, mas não conseguem cobrar mais pelo que vendem. O problema é especialmente visível em setores envolvidos em guerras de preços, como veículos elétricos, baterias de lítio, painéis solares, aço, cimento e entrega de alimentos. O governo tenta limitar essa competição considerada destrutiva, mas precisa tomar cuidado para não proteger empresas ineficientes. A situação internacional acrescenta outra camada de incerteza. Tensões no Oriente Médio elevaram os custos de energia e afetaram rotas comerciais. A China possui reservas estratégicas e fornecedores diversificados, mas continua sendo uma grande importadora de petróleo. Energia mais cara aumenta os custos das fábricas e reduz a margem disponível para estimular a economia. Para o segundo semestre, Pequim deve acelerar gastos públicos, projetos de infraestrutura e emissão de títulos. O Banco Central promete manter uma política monetária favorável, com liquidez suficiente e apoio a setores considerados estratégicos. Mas analistas não esperam um pacote gigantesco como os usados depois da crise financeira global. O governo parece preocupado em evitar mais dívida, especulação imobiliária e investimentos improdutivos. No longo prazo, o desafio é ainda maior. A população envelhece, a força de trabalho diminui e o retorno de novos investimentos está ficando menor. O Fundo Monetário Internacional prevê que o crescimento chinês continue desacelerando nos próximos anos. Uma nova piora do mercado imobiliário poderia enfraquecer ainda mais o consumo, aumentar o peso das dívidas e prolongar a dependência das exportações. A China continua sendo uma potência industrial, tecnológica e financeira, com enorme capacidade de coordenação do Estado. Ela ainda possui infraestrutura, mão de obra qualificada, cadeias produtivas completas e um mercado interno gigantesco. Por isso, previsões de colapso imediato são exageradas, mas o antigo modelo de crescimento está perdendo força. Construir mais imóveis, financiar mais obras e aumentar continuamente a produção industrial já não gera o mesmo retorno. O desafio agora é elevar a renda das famílias, restaurar a confiança, estabilizar o setor imobiliário, criar empregos de qualidade e reduzir a dependência de mercados estrangeiros. Se essa transição avançar, a China poderá continuar crescendo de forma mais lenta, porém mais equilibrada. Se falhar, o país continuará produzindo cada vez mais para um consumidor interno que ainda não se sente seguro para gastar, enquanto seus parceiros comerciais se tornam cada vez menos dispostos a absorver o excedente.